Vamos lá, gente, começando mais uma conversa aqui no nosso Entre Nós, discipulado online, fazendo aquela abertura bonita, para depois meu amigo Douglas fazer um recorte e deixar bacana para a gente aí na internet. Estamos trafegando e aprendendo em cima do texto do nosso querido Paulo On. Tá durando essa conversa, hein? Tá durando, mas a gente já passou da metade, já estamos mais para o fim do que para o começo, né? Esse que é o livro que tem sido o nosso livro de cabeceira, e Deus falou na língua dos homens. E a gente está andando sobre ele, entendendo a ação divina nessa misericórdia expressa, né? Através do texto bíblico que chegou a gente nessa história toda que a gente tem visto junto aqui. Bom, eu vou fazer uma revisão muito rápida hoje da segunda parte do capítulo 7. A gente frequentemente divide aqui os capítulos para a aula não ficar muito pesada e muito longa. Então, dividimos o capítulo 7 em duas partes. E por que eu estou dizendo que a nossa revisão é muito simples? Porque semana passada nós falamos sobre os 5 pergaminhos, ou seja, o grupo de livros conhecido como Meligat, ou Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther. Esse grupo é chamado de os 5 pergaminhos, né? Esse agrupamento de livros menores está baseado no seu uso litúrgico. Foi assim que eu abri a aula da semana passada, e vou ler isso aqui para a gente se lembrar do que nós falamos. Cântico dos Cânticos é lido no Shabá, durante a Páscoa judaica, marcando o começo da colheita dos cereais e comemorando o êxodo do Egito. Ruth é lido na festa das semanas ou a festa das colheitas. Esse romance é chamado o romance da redenção. Livro fantástico, né? A narrativa central do romance ocorre durante a colheita do trigo, na festa judaica do Shavuot. A partir do domínio grego, recebeu o nome de Pentecostes. Então, a gente já conhece um pouco mais essa conversa aqui, né? Lamentações é lido no 9º dia do mês de Abê, que marca a destruição do templo. E Eclesiastes, ou Correlê, é lido na festa das cabanas, é um tipo de festa que não é celebrada pelos cristãos. E, por fim, Esther, que é lido no Purim. E essa é a nossa revisão. Por quê? Porque semana passada nós fomos, a partir disso, de livro em livro, dando as suas características, e ficaria muito redundante aqui eu fazer uma revisão maior do que isso. É só você assistir com mais calma a semana passada a nossa aula, onde a gente detalha as características de cada livro, de cada texto, algumas coisas interessantes, né, sobre as quais nós conversamos semana passada. Então fica a dica aí para você que está assistindo essa aula, dá uma olhadinha na aula passada. Aliás, o legal mesmo é a sequência, né? Sempre é importante a sequência. Então a gente entra hoje no capítulo 8 do nosso livro de cabeceira, e a conversa ela começa assim: 400 anos de silêncio, a página não tão branca entre o Antigo e o Novo Testamento. Bom, o texto já se inicia fazendo uma citação a respeito do que a gente encontra, eu até comentei isso semana passada, na maior parte das Bíblias impressas que nós temos. Quando termina o Antigo Testamento, geralmente isso na nossa Bíblia protestante, tá? Tem uma pagininha em branco ali. Algumas pessoas acham que é para anotar alguma coisa e até usam essa página para isso, mas não é verdade. Essa página representa esses 400 anos de distância entre o Antigo e o Novo Testamento. E por que é exclusivo da Bíblia protestante? Porque a Bíblia, aliás, a Bíblia católica também tem, mas nós não temos isso na Bíblia hebraica, porque, é óbvio, a Bíblia hebraica é composta só dos livros que nós chamamos de Antigo Testamento. Então, eu vou seguir aqui o roteiro bem em cima do capítulo escrito pelo Paulo On, e ele é interessante para que a gente entenda essa conversa toda aqui. Então, nós vamos ter muito de história, nós vamos falar muito hoje sobre o momento histórico, o que compõe a história desses 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento. Mas eu quero chamar a atenção para vocês prestarem atenção e tentarem imaginar
o quanto essas mudanças históricas, sai império, entra império, acontece uma coisa, acontece outra, quanto isso mexe com a religião de Israel. Porque eu acho que esse é o tipo de pergunta muito importante para se fazer. Antes de começar a estudar teologia, eu nunca parei para pensar, nunca perguntei, como assim? Acaba o Antigo Testamento, começa o Novo Testamento, são coisas muito diferentes. Né? A gente no Antigo Testamento tem o templo, a gente tem uma estrutura, a gente tem uma série de coisas. Quando a gente entra no Novo Testamento, a gente tem sinagoga, a gente tem uns caras tipo fariseus, saduceus, uns caras assim meio diferentes, né? Mas a gente dificilmente pergunta de onde vem esse pessoal, por que essa mudança toda aconteceu. É sobre isso que nós estamos falando aqui. Né? Então, todo esse movimento histórico, a minha sugestão é que você comece a fazer os links na sua cabeça de quanto isso vai influenciar no cenário em que Jesus vem ao mundo. Essa é a tônica da nossa conversa. Então vamos lá. O fim do Antigo Testamento. O último livro do cânon hebraico, que é Crônicas, termina com a narrativa da queda de Jerusalém, o fim do reino do sul, Judá, o cativeiro e o retorno do exílio com o edito do rei Ciro da Pérsia. Isso está em 2 Crônicas 36, ano de 586. Então, assim termina o Antigo Testamento, eu diria, assim termina a Bíblia hebraica, tá? No final do Antigo Testamento, agora sim, o nosso Antigo Testamento, temos o livro de Malaquias, último escrito profético da Bíblia hebraica e o último na ordem da Septuaginta, lembra? Septuaginta, cuja provável data de escrita é por volta de 400 anos antes de Cristo. Após Malaquias, há um hiato nas escrituras até o início do Novo Testamento com o livro de Mateus, que provavelmente foi escrito cerca de 400 anos depois, por volta do ano 30 depois de Cristo. Então, tanto a Bíblia hebraica quanto o Antigo Testamento, você tem esse final, né, que acontece, no caso da Bíblia hebraica, o último livro está bem lá atrás, mas como houve esse ajuste no cânon do Antigo Testamento dentro da perspectiva protestante, nós temos Malaquias como último livro, né? Aí você tem o início do Novo Testamento. Percebemos que o Novo Testamento, enquanto narrativa, começa com os judeus sob domínio do Império Romano, na época da passagem do trono de César Augusto para Tibério, conforme Lucas 2, no começo da chamada Era Cristã. Durante esses 4 séculos, o mundo experimentou uma transformação nunca antes vista na história da humanidade. O aparecimento e a desintegração de um dos impérios mais poderosos, fascinantes e também efêmeros, o Império Greco-Macedônio. Não somente isso, a helenização causaria importantes mudanças dentro do contexto judaico, que mais tarde seriam refletidas nas narrativas do Novo Testamento. Por fim, a emergência da superpotência mundial, Roma, é o pano de fundo político principal para entendermos com precisão as narrativas neotestamentárias. Então, Paulo está afirmando aqui que esse período de 400 anos, e quando nós pensamos na cronologia da história bíblica, nem é muito tempo assim, ele deve ser visto com atenção, porque coisas muito importantes acontecem nesse período. Né? Entre elas, ele mesmo disse aqui, a gente tem o Império Greco-Macedônio que some, a gente tem a subida do Império Romano, a gente vai tratar mais sobre isso, ou seja, isso tudo é muito importante, porque compõe, novamente digo eu aqui, o cenário em que Jesus aparece. Tá? Mesmo no silêncio da escrita, Deus está agindo na história. É bom a gente tirar da cabeça qualquer ideia de que, então Deus não fez nada. Não, Deus só não se revelou nesse período, por escolha dele. Deus só não falou através da boca de nenhum profeta. Então a gente tem esse fechamento do Antigo Testamento, a previsão de que viria um reino novo, os profetas apontando para esse reino, se passam 400 anos, até que, através de um profeta lá
Novo Testamento, chamado João Batista, a gente começa a ver de novo Deus falando. É por isso que a gente chama João Batista de último profeta. Ele está no Novo Testamento, mas ele participa dessa transição. Então, nesse período, Deus fica quieto, sim, mas ele não deixa de agir. Ele está agindo na história e amoldando, ajustando, né, o mundo, a sociedade, tudo que nós temos para a vinda do Cristo. Paulo nos diz, eu devia ter separado esse texto, porque eu nunca lembro o endereço, que Jesus veio na plenitude dos tempos. Alguns especialistas dizem que essa citação de Paulo tem justamente a ver com esse movimento histórico. Jesus chegou no melhor momento possível diante do plano divino, por várias situações. A facilidade da língua grega, como uma língua muito conhecida, a tecnologia de Roma na construção de estradas, o que facilitou demais o tráfego naquela região e a expansão do evangelho, das igrejas que viriam a ser abertas. Ou seja, Paulo enxerga que Deus realmente trabalhou esse período todo para que o Cristo viesse no melhor momento possível, ou seja, Deus não falava nada, mas ele estava agindo na história, tá? É bom a gente se lembrar disso. Oi. O versículo é Gálatas 4:4. Obrigado. Fico adendo aí para todo mundo, tá? Gálatas 4:4. Vamos lá, eu vou mostrar para vocês aqui os impérios e vou fazer isso porque isso a gente não tem no livro, mas eu achei melhor eu criar esse roteiro aqui para a gente entender por onde que o autor do livro passa, tá? Primeiro império que a gente tem, aliás, várias situações acontecem, bom, no final da minha citação, da minha lista aqui, eu até vou esclarecer isso, mas vamos lá. A gente tem o Império Egípcio Antigo, a gente tem o Império Assírio, a gente tem o Império Babilônico, depois vem o Império Persa, depois vem o Império Grego e depois vem o Império Romano. Essa é uma sequência geral dos impérios que dominaram a região de Israel ao longo da história, mas é importante notar que houve períodos de autonomia, revoltas durante esses domínios estrangeiros. A coisa não é assim, né? Seca. A história sempre se movimenta e muitas coisas aconteceram. A nossa conversa, ela começa nessa região, nesse momento histórico do Império Assírio, só para você saber em que lugar que a gente está, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre a queda de Jerusalém, porque assim o Paulão começa, tá? A leitura das narrativas do Antigo Testamento, particularmente de Reis e Crônicas, evidencia a decadência moral tanto do Reino do Norte, Israel, como do Reino do Sul, Judá. A própria Bíblia hebraica elenca a idolatria dentre os principais motivos para a destruição desses dois reinos. Gente, vamos lembrar que essa é uma das tônicas do Antigo Testamento. Depois desse livro aqui, nós vamos estudar um livro que vai nos dar um panorama bíblico geral. Vai ser muito bacana também. E uma coisa que você vai se surpreender é com o repeteco das coisas. É Deus insistindo e Israel se rebelando. Deus insistindo e Israel se dobrando à idolatria. E essa idolatria, esse afastamento de Deus, essa rejeição de Israel, é a causa desse movimento de invasões e destruições que Israel sofre, tá? Em 722, o reino de Israel caiu definitivamente nas mãos do Império Assírio, com a destruição de sua capital, Samaria. Essas citações são rápidas aqui na nossa conversa, mas caso você tenha curiosidade, talvez cabe aí um estudo mais aprofundado do Império Assírio, das suas características, como é que eles se comportavam. Isso diz muito do que a gente enxerga também no Antigo Testamento, tá? Bom, impérios dominantes, de novo, a gente vai agora para o babilônico, né? A citação aqui rapidinha, só para a gente saber que o Império Assírio realmente fez o que fez, tá? A queda de Jerusalém, cerca de 125 anos depois, Judá teve um fim ainda mais trágico. Então a gente tem a invasão da Síria,
e depois esse fim trágico aqui. Jerusalém foi tomada e o templo de Salomão completamente destruído por Nabucodonosor, rei do Império Neobabilônico, em 586 a.C. Então a gente já está falando de uma troca de impérios aí, né? Tal destruição foi consequência da rebeldia de Israel contra a Babilônia, que se contentava com o pagamento de tributos e prestação de lealdade. Então Israel também não queria ser escravizada por ninguém, óbvio, né? E fazia sua rebeldia acontecer. No caso da Babilônia, isso custou bem caro para eles, né? Israel se juntou a outros povos vizinhos para converter o domínio babilônico, mas o plano foi descoberto. As tropas babilônicas voltaram e cercaram Jerusalém, e depois de 2 anos a cidade foi destruída, tá? A destruição de Jerusalém em 586 levou à deportação de uma parcela importante da população. A elite e a classe educada, a nata da então sociedade judaica, todos eles foram levados cativos para a Babilônia, onde se estabeleceram. Ponto. Aqui a gente já sabe o que é que está acontecendo, né? A famosa narrativa de Daniel esclarece muito do que a gente está lendo aqui. O total de exilados era apenas uma pequena parte da população. Expressivamente, no entanto, parece ter incluído os líderes da nação. Outros hebreus procuraram lugares de refúgio no Egito, conforme Jeremias capítulo 43, e em outras partes. É provável que a guerra tenha desestabilizado de forma séria apenas as imediações de Jerusalém. A vida nas áreas vizinhas tenha continuado, em parte, como era antes. Às vezes, para a gente é difícil, se você não tem um domínio grande de história, como é o meu caso, a gente às vezes tem dificuldade de entender como é que cada império agiu e qual foi a sua forma de atuação ao invadir Israel. Cada um tinha um jeito, cada um agia de uma forma. Então, no caso aqui da Babilônia, uma parte da elite foi levada para lá, como a gente já sabe, lembrando aqui mais uma vez de Daniel, né? E parece que eles não mexiam muito com a vida, com o dia a dia da população que ficou ali dentro de Jerusalém. Essa era uma maneira deles agirem. Cada império tem um jeito de fazer o seu domínio acontecer, tá? Após a destituição da dinastia davídica, os babilônios colocaram sobre a administração da terra outro judeu, Gedalias, que não tinha sangue real, conforme 2 Reis 22. Entretanto, a ordem social já estava completamente abalada na região, com o temor de uma nova investida dos babilônicos. Muitos judeus começaram a se espalhar por regiões circunvizinhas. A história acontece, né? Outras rebeliões aconteceram, mas só serviram para intensificar a pressão babilônica. A destruição de Jerusalém e as suas consequências. Essa destruição, lá em 586, foi muito séria. Então, por quê? Primeiro, porque o templo foi destruído. Acaba o templo. Quando acaba o templo, gente, acaba o lugar para o sacrifício. Onde é que vai se sacrificar? A casta sacerdotal não tinha mais nem razão de ser. Não tem templo, não tem sacrifício, não precisa de sacerdote. O símbolo da aliança entre Deus e Yahvé foi destruído. O templo era altamente venerado, né, pelos judeus. E agora já não tem mais nada. A destruição do templo também afetou aquilo que a gente pode chamar de identidade nacional do povo. Então, eu quero lembrar mais uma vez, veja como essas situações históricas vão afetar a vida religiosa de Israel e vão compor o cenário que a gente vê no começo do Novo Testamento. Então, a partir da destruição do templo, essa situação da identidade nacional do povo será afetada. O que é que nós temos? Acontece a diáspora, ou seja, os judeus se espalham pelo mundo, eles saem fora, né? A perda da terra, que é uma realidade existente a partir da aliança entre Deus e o povo, é uma grave ruptura na aliança. A terra é promessa de Deus. A terra é fundamental, é necessária. A terra tem a ver com a identidade deles, e agora eles não têm mais terra. Estão dominados por outro povo. Longe da terra, em contato com os povos gentios, pouco a pouco a identidade nacional e os vínculos religiosos que se tornaram coesos se perdem
depois de 586 a.C. A coisa vai complicando. Por fim, o exílio babilônico significava o fim da monarquia, mais especificamente da dinastia de Davi, criando uma ruptura naquilo que Deus havia prometido em relação à longevidade desse reino, conforme 2 Samuel 7. Agora, pela primeira vez na história do povo de Deus, não haveria mais um governo autônomo com legitimidade divina. Judá estaria sob a dominação e jurisdição direta dos reis babilônicos e persas durante quase um século. Estava instaurada uma crise relacionada com a própria manutenção e sobrevivência de Judá como povo da aliança. Gente, eles pecaram tanto, rejeitaram tanto a Deus, que quase tudo acabou. Quase tudo acabou. Imagina, aquela que era a terra da promessa, não tinham mais. O templo não tinham mais. E o templo e a terra e tudo aquilo tinha a ver com a identidade deles como gente, com a religião deles, tudo, acabou tudo. A coisa foi muito séria mesmo, tá? Bom, a gente tem o exílio babilônico. No exílio, Israel avalia o ocorrido e foi justamente nesse momento histórico que se consolidou uma visão de que o exílio era um castigo divino ocasionado pela idolatria e pela quebra da aliança com Yahvé. Então, vamos nos lembrar, uma parte da população é levada para os territórios dominados pela Babilônia. Era uma maneira da Babilônia trazer a cultura dos seus povos dominados e aprender com eles. Era aquilo que eu disse a vocês, cada domínio, cada império tinha uma maneira de trabalhar isso. E lá no próprio exílio babilônico, Israel, acho que a ficha cai. Sabe como é que é? A ficha cai. E eles percebem que estavam vivendo o fruto da sua rebeldia. Uma readaptação da religiosidade foi necessária, já que não havia mais templo nem terra. Como é que a gente vai agora servir ao Deus de Israel? Não tem templo, não tem sacrifício, não tem sacerdote, o que a gente vai fazer? Né? E aí, eu quero ler com vocês, a sugestão até do livro, o Salmo 137, como um salmo que expressa como é que está o coração desse povo judeu lá no exílio babilônico. Olha só. Versículo 1 ali. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, de Jerusalém. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queríamos que fôssemos alegres, dizendo: se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque, que a minha língua fique colada ao céu da boca. Se eu não me lembrar de você, se eu não prefiro o dia em que Jerusalém foi tomada, pois diziam: arrasem, arrasem Jerusalém até os seus alicerces. Filha da Babilônia, você que será destruída, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e esmagá-los contra a pedra. Os caras estavam muito, muito tristes, muito tristes. É um canto de tristeza por terem sido feitos escravos, né, gente? Não dava para ser diferente. Bom, dentro dos impérios dominantes, então, agora, a gente vai para o persa. Já passamos pelo assírio, já passamos pelo babilônico, agora a gente chega no Império Persa, é o movimento histórico que a gente está observando aqui, tá? A vitória dos Medo-Persas sobre os neobabilônicos, olha, em 539 a.C., né? A cronologia vai seguindo aí. Ciro o Grande autoriza a permanência ou o retorno dos exilados para sua terra natal, permitindo a prática da sua religião. Olha que coisa interessante. Os medo-persas vencem os babilônicos. E aí o Ciro, que é o grande, o rei, ele já muda a sua forma de agir. Enquanto os babilônicos mantinham o pessoal lá no exílio, ele permite a volta desse pessoal. Quem quiser pode voltar para sua terra. E aí a gente tem no livro hebraico, na Bíblia hebraica, essa narrativa, no nosso Antigo Testamento também.
Os livros de Esdras e Neemias narram os episódios envolvendo a volta de grande parte dos judeus à Palestina, a reconstrução do templo, narrada por Esdras, né? A reconstrução turbulenta das muralhas de Jerusalém, narrada por Neemias, e, por fim, o estabelecimento de uma ordem social pautada na Torá, em que os judeus fizeram um trabalho de segregação do restante dos habitantes pagãos e daqueles que eram fruto da mistura étnica, por exemplo, os samaritanos. Então, o que acontece é que Esdras volta, Neemias volta, essa história a gente conhece, reconstrução do templo, reconstrução das muralhas, muito choro, muita guerra entre aqueles que estão chegando e quem está ocupando a terra não estava lá largada, tinha ocupantes lá, eles chegam, reconstroem, tudo mais, e aí eles começam a estabelecer uma ordem social pautada na Torá. Essa informação é interessante. Começa a se recompor a religiosidade, a religião de Israel. Portanto, a Bíblia hebraica termina sua descrição histórica com o retorno dos judeus à Palestina sob o decreto de Ciro o Grande. É isso que nós temos como narrativa na Bíblia hebraica, tá? E aí, a partir desse ponto é que as Bíblias protestantes se calam. Então a gente tem essa narrativa que foi construída aqui, ela está no texto bíblico, para a gente entender. Citei aqui Daniel, agora Esdras, Neemias, a gente tem a história. A partir de agora, não tem mais. O pessoal volta, começa a ocupar a terra, reconstrói o templo, reconstrói os muros, e aí? Aí a gente tem um silêncio. Então, todos os eventos históricos que decorreram durante esse período, entre o fim do Antigo e o começo do Novo Testamento, são narrados não na Bíblia, mas são narrados por livros considerados apócrifos pela tradição protestante, ou seja, eles não são canônicos. Quando nós falamos sobre a formação do cânon, nós tivemos aqui acho que quase um capítulo inteiro falando sobre os livros apócrifos. Para que eles servem? Para esse tipo de situação aqui. Não tenho a narrativa no texto bíblico, mas eu tenho livros apócrifos complementares que historicamente nos dão as informações que nós precisamos para compor o cenário desse tempo entre o Antigo e o Novo Testamento, tá? Então, as fontes históricas seguras para essa consulta, a literatura dos Macabeus, particularmente primeiro Macabeus, tá? A segunda fonte são as obras historiográficas de Flávio Joséfo, já citado aqui, um cara muito importante, eu tenho ele aqui, eu tenho a história dos hebreus aqui na minha prateleira aqui, que serão amplamente citadas nessa conversa de hoje aqui. A tradição judaica subsequente à destruição do templo de 70 depois de Cristo e da Alta Idade Média por meio dos relatos talmúdicos, ou seja, essas são as fontes que os historiadores usam para construir esse período de 400 anos que a gente está conversando sobre ele aqui hoje, tá? Bom, os judeus durante a dominação medo-persa e grega, como eu disse, a gente não tem esse registro, tá? Mas acontece esse movimento que eles chamam de judaísmo do Segundo Templo. A ausência do templo e todas as reações ocasionadas pelo exílio de décadas fez com que a prática religiosa judaica posterior se desenvolvesse de maneira rápida e diferente. Não teve templo, né? Eles criaram uma outra forma de que a coisa acontecesse. Então surgem as sinagogas, pequenos centros de reunião. Não há nada parecido no Antigo Testamento. O templo era o espaço para as reuniões e prática religiosa. Olha que interessante. Né? Agora você tem o surgimento desse espaço, desse habitat de reuniões chamado sinagogas. Tá? A ideia central de que a lei fosse transmitida, estudada e incentivada à prática. Ou seja, decorrente desse primeiro fator, vemos a valorização da lei como sendo superior aos sacrifícios e a todos os ofícios relacionados no templo. Olha que coisa interessante. O templo está lá, funcionando, sacrifícios continuam sendo feitos. Mas a Torá, a lei, ela ganha uma importância muito grande, fruto do momento em que não se tinha o templo.
Então, a realidade agora é, o templo existe, foi reconstruído, mas vamos continuar aplicando a lei, valorizando a lei, até mesmo mais do que os sacrifícios. Não se tratava, porém, da substituição do templo pela prática da lei, mas sim a ênfase na observância dos preceitos da Torá como forma de manter a identidade religiosa judaica. Eles perceberam que era importante um esforço da parte deles para que a identidade nacional não se perdesse, né? Para que o povo fosse educado, para que o povo fosse doutrinado às práticas registradas na Torá. Então, o templo tem a sua função, mas existe uma adequação da lei e uma apresentação da lei como forma de vida mesmo. É difícil para nós imaginarmos isso, mas era parte da vida do judeu, que já nascia, que já ia estudar, que já decorava a Torá, a gente já falou algumas vezes sobre isso. Isso vem desse movimento, a valorização da Torá, a valorização da lei, a valorização do texto, por conta do tempo em que o templo não existia mais, né, naquele momento histórico. Por fim, a terceira grande transformação que ocorreu dentro do judaísmo foi o estabelecimento do aramaico como língua corrente. Isso é bem interessante, hein? O hebraico falado na época anterior ao exílio foi se perdendo com o contato com a língua aramaica, amplamente utilizada pelos babilônicos. Agora a gente tem aqui o motivo do porquê o hebraico era usado só dentro do templo. Porque o hebraico, é o que a gente acabou de ler aqui, foi se perdendo. O povo babilônico falava aramaico. Então, a força daquela dominação fez com que o hebraico fosse se esfacelando, fosse se perdendo, e agora o povo falava aramaico, não mais hebraico. Olha que mudança drástica, né, na cultura do povo. E aí, a língua da religião era o hebraico, considerado sagrado. Já a língua cotidiana, inclusive falada por Jesus, gente, era o aramaico. Quando a gente assiste lá Paixão de Cristo, Mel Gibson, o filme é impressionante, né? O trabalho que o Mel Gibson fez foi impressionante. Os atores falando aramaico, né? Essa era a língua que era falada, diferente da língua do templo, que era o hebraico, que foi perdido na dominação babilônica. Mas olha que coisa interessante também. Surge, então, o que a gente chama de doutores da lei. Dentro desse contexto de modificação da própria língua falada pelos judeus, viu-se a necessidade de pessoas instruídas na lei, como Esdras, não somente para lerem a lei ao povo, mas também para interpretarem o significado real das palavras por meio da tradução. Pronto. Agora a gente começa a entender a formação desses grupos, né, de doutores da lei. De onde eles vêm? Eles vêm dessa perda de identidade que Israel teve por conta do exílio, por conta da dominação babilônica, mais especificamente, e agora precisava alguém ler o texto que está escrito em hebraico para um povo que fala aramaico, e alguém para explicar para eles, porque havia se perdido na história esse conceito todo, tá? Então já dá para a gente ter uma ideia de onde vem esse pessoal, né? O fim do Império Persa. O domínio dos persas sobre os judeus foi passageiro. O último rei persa citado na Bíblia hebraica é Dário o Persa, está lá em Neemias 12, referência ao Dário III, 336 a 331 a.C., pouquinho tempo, né? O último rei da Pérsia, justamente aquele que perderia seu extenso domínio para o próximo reinado, o Império Greco-Macedônio. Então, saem os babilônicos, entram os persas, agora saem os persas, entra o Império Greco-Macedônio. Essa é a nossa mudança, olha só. Império Grego. Dentro do Império Grego, é importante a gente ter sempre em mente Alexandre o Grande e duas dinastias, a Ptolomaica e a Seleucida. São nomes meio difíceis, assim, estranhos, mas não fica estranho se você se lembrar do que aconteceu. A gente vai chegar lá. Vamos lá. Surge o Império Greco-Macedônio, pouco citado no Antigo Testamento. Ó. Tem só uma citação, algumas citações, principalmente por parte de Daniel, que antevê a chegada desse império nas suas visões.
tá? Mas você não tem registro do que está acontecendo, de como as coisas aconteceram. A influência do Império Greco-Macedônio é gigante, né, gente? Nós já conversamos sobre isso aqui. É o movimento helenista, o poder da língua grega e da cultura grega na base da força, né, e da vontade de Alexandre, dominam praticamente o mundo conhecido da época. Entretanto, a depender do nosso cânon, seria virtualmente impossível compreender todo o desenvolvimento histórico a que o povo judeu e o mundo mediterrâneo foram expostos. A Bíblia não dá essa ideia, a gente não consegue ver pelo texto bíblico, tá? Mas, primeiro Macabeus, citando, né, daquelas fontes que nós falamos, faz um resumo a respeito do ocorrido. Eu achei bacana ler isso aqui, olha. Vamos lá. Depois de ter saído da terra de Cetim, Alexandre, o famoso Alexandre, o macedônio, filho de Filipe, que já tinha dominado Elad, venceu Dário III, rei dos persas. Pronto. E tornou-se rei em seu lugar. Saem os persas, entra Alexandre, né? Empreendeu, então, numerosas guerras, apoderou-se de fortalezas e eliminou os reis da terra. Avançou até as extremidades do mundo e tomou os despojos de uma multidão de povos, e a terra silenciou diante dele. Muito poderoso esse Alexandre mesmo, né? Assim, exaltado, seu coração se elevou e recrutou um exército sobremaneira poderoso, submetendo províncias, nações e soberanos que se tornaram seus tributários. Depois disso, caiu doente e percebeu que ia morrer. Convocou então seus oficiais, os nobres, que tinham com ele convivido desde a mocidade, e, estando ainda em vida, repartiu entre eles o reino. Alexandre havia reinado por 12 anos só, quando ele morreu. Seus oficiais tomaram o poder, cada qual no lugar que lhe coube. Todos cingiram o diadema após sua morte, depois dele seus filhos durante muitos anos. Multiplicaram-se os males sobre a terra. Pronto. Macabeus constrói para a gente essa narrativa, traz para a gente essa narrativa que mostra o movimento histórico da saída dos persas, chegada do Império Greco-Romano, e aí vai por diante, né? Greco-Macedônio, perdão, e aí por diante. A divisão do Império feita por Alexandre o Grande, vamos nos lembrar, essa divisão ficou conhecida como partilha do Império de Alexandre, porque Alexandre morre, não tem filhos, divide entre os seus generais. Para a história do povo judeu, no período intertestamentário, as dinastias Ptolomaica e Seleucida são as que merecem destaque, uma vez que foram essas duas dinastias a disputar a região da Palestina até a revolta dos Macabeus. Opa! Saem os persas, chega Alexandre, constrói o império, morre, divide. Quando ele divide, cada general fica com uma parte. Na região, que é a região que nos interessa, que é a Palestina, existem guerras ali entre essas duas dinastias, Ptolomaica e Seleucida. Então é o que nos cabe, até a revolta dos Macabeus, que a gente vai chegar lá, tá? Surge então esse império que está aqui, e aqui estão os dois pontos que eu quero destacar para vocês, as regiões e as dinastias que mais nos importam, tá? Tá tranquilo? Inclusive no livro lá também tem um mapa parecido com esse daqui, só para a gente saber, tá? Bom, vamos falar sobre os Ptolomeus, Ptolomaica, Ptolomeus, 323 a 198 a.C. A dinastia dos Ptolomeus dominou a Palestina de 311 a 198. Nesse período, os judeus desfrutavam de relativa tranquilidade política e liberdade religiosa. Vamos lembrar, os Ptolomeus é uma das dinastias na divisão que Alexandre fez. Então, para eles, domínio sobre a Palestina era tranquilo, para os judeus, liberdade política e religiosa. Ok. Sob a liderança da casa ou da família de Tobias, começando por José, a quem foi confiado o ofício de coleta de tributos da Judéia, os judeus experimentaram uma prosperidade econômica e uma certa abertura à cultura pagã. As fontes históricas para esse momento aqui
são escassas, mas suficiente para a gente entender que foi assim que a coisa aconteceu. Levando em conta o relato de Flávio e Joséfo, mais uma vez, sobre essa época, parece que José implementou uma política de boa vizinhança e que envolvia um relacionamento cordial com os samaritanos. Estava tudo muito bem, então, debaixo desse domínio dos Ptolomeus, tá? Importante, fora da Judéia, Ptolomeu I incentivou o estabelecimento de muitos judeus em Alexandria, tornando-a o maior núcleo de judeus fora da Palestina. Foi dentro desse contexto alexandrino que surgiram as primeiras traduções da Torá e, consequentemente, de toda a Bíblia hebraica para o grego, antigas versões gregas e a Septuaginta. Nesse caldeirão aqui, é dentro do domínio dos Ptolomeus que acontece esse movimento dos judeus que vão lá para Alexandria e tomam e fazem a tradução do texto bíblico que a gente chama de Septuaginta, tá? Só para a gente entender. Bom, e aí você tem o domínio dos Seleucidas, que vai de 198 a 164, muda o domínio da região da Palestina. O período de paz dos judeus terminou com a invasão da Palestina por Antíoco III, do reino Seleucida, em 198. Estava lá os Ptolomeus, tudo certinho, os judeus, todo mundo em calma, tudo tranquilo. Não. Os generais de Alexandre e as suas gerações querem mais terra, querem mais domínio. Então, eles invadem a região dos Ptolomeus, que é a Palestina, né? Antíoco III faz isso. Nesse tempo, o eixo do poder se deslocou do sul para o norte, e Antíoco III manteve a política de tolerância para com os judeus até o fim da sua vida. Mas com o advento do seu sucessor, Seleuco IV, as coisas mudaram drasticamente. Muda o poder, muda a política, muda a maneira das coisas serem. Atingido por graves problemas no tesouro, Seleuco IV enviou agentes para confiscar uma parte do tesouro do templo. Olha só. Heliodoros, que fora enviado por Seleuco a Jerusalém, retornou sem sucesso, devido à agitação dos judeus, e pouco tempo depois ele assassinou Seleuco IV. Só gente boa, né? Só cara assim bacanas. Tudo disputa de poder, né, gente? É o que está acontecendo aqui. Com essa morte, assumiu o trono em 175 a.C., uma das figuras mais icônicas desse período, Antíoco IV, conhecido como Epifânio. Ah, esse nome aqui é muito sério para a gente saber, muito sério para a gente se lembrar, porque esse cara foi um dos mais cruéis aí nessa história que nós estamos traçando aqui juntos, tá? Vamos dar uma olhadinha. As relações se deterioraram progressivamente entre Antíoco e os judeus fiéis que combatiam o crescente helenismo. Esses judeus passaram a ser chamados de assedias, do termo hebraico para piedosos. O conflito tornou-se inevitável quando um homem chamado Jasão, irmão do legítimo herdeiro ao cargo de sumo sacerdote, Onias III, pagou um grande suborno para Antíoco para ser nomeado em seu lugar. É só gente boa, um tentando derrubar o outro, gente, é o que tem a história. O problema piorou quando Menelau, um benjamita e, portanto, alguém que não podia ser legalmente sacerdote, por sua vez, ofereceu mais dinheiro do que Jasão. Já tinha um corrupto, veio outro, né? E logo em seguida tomou posse como sumo sacerdote. Gente, vamos lembrar que o sumo sacerdote herda isso por parte da hereditariedade, mas aqui está tudo perdido, né? O negócio aqui está todo atrapalhado e o pessoal está comprando esse cargo, né? Bem interessante isso. Em 168, Antíoco Epifânio ordenou a abolição do culto judaico no templo, isso é sério, no templo de Jerusalém, e a transformação do santuário em um templo pagão. Em 167, aí vem o ápice da abominação, né, para os judeus. Antíoco Epifânio sacrificou um porco no altar pagão erguido por cima do grande altar do templo de Jerusalém, em Jerusalém, e dedicou esse templo ao Zeus olímpico, colocando sua imagem dentro do recinto. Ou seja, o cara tinha respeito nenhum, obviamente o ódio dos judeus
mais ortodoxos, aumentava cada dia mais, né, contra esse Epifânio aí. Entre os judeus que permaneceram fiéis à Torá, está o sacerdote Matatias, chamado de Asmoneu, guarde esse nome aí, devido ao nome do patriarca de sua linhagem, Asmon. Recusando-se a servir no templo profanado, Matatias se exila com a sua família em sua propriedade em Modim. Matatias tem 5 filhos: João, Simão, Judas, Eleazar e Jonatas. Essa família se tornará o núcleo de rebeldia contra o Império dos Seleucidas, tá? É isso que nós temos a narrativa aqui. E aí vem, então, o período Asmoneu. A literatura mais importante para compreender esse período histórico são os apócrifos primeiro e segundo Macabeus. Escrito por volta de 100 anos por um autor anônimo, narra a saga épica da tomada gradual do poder da família dos Macabeus, ou Asmoneus, sobre os Seleucidas e, finalmente, o estabelecimento de um governo independente. Então, essa luta vai acontecendo, essa família, os Macabeus, né, Macabeu quer dizer martelo, eles vão expulsando os Seleucidas e vão trazendo liberdade e um governo independente dentro daquela região. Após empreenderem várias guerrilhas contra as forças seleucidas e aproveitando-se do fato de que os seleucidas não podiam usar a sua capacidade militar máxima contra o levante da família dos Macabeus, finalmente, em 164 a.C., os Macabeus purificaram o templo de Jerusalém, 3 anos da abominação da desolação, conforme Daniel 11:12. Ou seja, quando a estátua de Zeus foi erguida no templo de Jerusalém. O templo foi purificado e rededicado em 25 de dezembro daquele mesmo ano, marcando o início da celebração anual do Hanukkah, ou seja, a festa da dedicação. Saem os Seleucidas, entram os Macabeus, os Amoneus, tá? Asmoneus. A situação política nesse momento é a seguinte: os judeus, embora livres das ameaças de perseguição religiosa, ainda estavam sob o domínio político dos Seleucidas. A coisa não foi completa e não foi rápida, foi gradual, tá, gente? Tudo começa com Judas Macabeu, que morre em 160, sendo seguido por seu irmão Jonatas, que assumiu o poder e costurou várias conquistas políticas e uma relativa expansão dos domínios territoriais judaicos, conferindo-lhe, na prática, uma independência. A despeito de Jonatas não fazer parte da família sacerdotal, sua situação possibilitou que, em 152, ele assumisse o sumo sacerdócio, posição esta que sua família manteria até a dominação romana em 63. Quase 100 anos eles ficaram no poder no que se refere ao sumo sacerdócio, né? É dentro desse contexto que, de acordo com Joséfo, as 3 escolas, fariseus, saduceus e essênios, terão atuação importante dentro do judaísmo. Essa é a construção histórica do cenário que a gente vai ver na vinda do Cristo, né? Na vinda de Jesus. Simão, sucessor de Jonatas, consegue a independência judaica. Ele firmou uma aliança com Roma, obtendo o status de protegido e aliado. Baseado nessa segurança, Simão pôde estabelecer seu domínio sobre a política e sobre a religião, assumindo o sumo sacerdote e a etnarquia. Observação, gente: etnarquia envolve a divisão territorial e administrativa com base em diferentes grupos étnicos, é o termo que a gente usa para isso, né? Nos quais cada grupo tem autonomia para tomar decisões e governar dentro dos seus próprios limites. Essa autonomia pode se manifestar em áreas como questões culturais, religiosas, educacionais e administrativas. Então, o que nós temos aqui é a construção da história. E agora esse cara aqui, o Asmoneu Jonatas, faz uma parceria com Roma, tá tudo tranquilo, tá tudo certo. A dinastia Asmoneia experimentou a sua própria decadência por causa de disputas internas de poder. Esse quadro se agravou por volta da década de 60, levando a uma guerra civil. Os lados envolvidos buscaram apoio de Roma, um aliando constante dos amoneus. Mas, dentro do jogo de interesses de Pompeu, a Judéia foi anexada ao Império Romano em 63 a.C., quando Aristóbulo foi destituído e
Hircano foi alçado ao sumo sacerdote. Com esse movimento, Roma começou a demandar o pagamento de tributos por parte do governo local. Estava tudo tranquilo, Jonatas tinha feito uma parceria com Roma, só que não. Eles têm uma guerra interna e Roma decide tomar conta de tudo, tira lá todo mundo lá que estava no poder e começa a cobrar impostos. É claro, o império sobrevive dessa maneira, né? Embora a dinastia dos Asmoneus tenha sucumbido pelo peso de sua própria inabilidade política, aliado à emergência de Roma como nova força política mundial, a história dos Macabeus fixou-se na mente e no coração das pessoas como um relato de grandes heróis que lutaram com êxito em prol da nação contra forças opressoras. É verdade. No Novo Testamento, essas lembranças estão no coletivo, estão na mente das pessoas, eles se lembram desse grupo, eles comentam sobre esse grupo que teve uma força muito grande nessa luta, né, contra o domínio. Aliás, eram inspiradores na luta dos judeus contra Roma, isso sempre estava na mente deles, tá? E aí a gente vai para o último império. Olha que construção interessante. A gente saiu lá do Império Assírio, traçamos uma rápida compreensão aqui sobre cada império e a sua força, a maneira como Israel sobreviveu, ou foi quase destruída, né, em alguns casos, em cada império, até que a gente chega no Império Romano. O domínio romano vai de 63 a.C. a 70 depois de Cristo. A relação entre os asmoneus e os romanos já estava deteriorada quando, em 63, Pompeu marchou para Jerusalém, destituindo Aristóbulo e anexando a Judéia a Roma. Então, na verdade, toma conta de tudo, né? Flávio Joséfo narra esse momento dessa maneira aqui. Pois Pompeu entrou nas partes inacessíveis do templo, e não poucos que estavam com ele também, e viu tudo o que era ilegal para qualquer outro homem ver, mas apenas para os sumos sacerdotes. Havia naquele templo a mesa de ouro, o santo castiçal e os vasos de vazamento, e uma grande quantidade de especiarias. E além destas, havia entre os tesouros 2.000 talentos de dinheiro sagrado. No entanto, Pompeu não tocou em nada disso, por causa de sua consideração pela religião. E também nesse ponto ele agiu de maneira digna de sua virtude. No dia seguinte, ele deu ordem àqueles que tinham a responsabilidade do templo de purificá-lo e trazer as ofertas que ali exigia. Restaurou o sumo sacerdócio em Hircano. Então esse cara, ele entra, esse tal de Pompeu, em nome de Roma, toma conta de tudo e coloca a coisa em ordem. Ele age até de uma maneira interessante, né? Não destruindo, não invadindo, mas fazendo só com que o tributo fosse pago, restabelece o sacerdócio lá do jeito que estava e segue a vida. Era a sucessão de outro governo estrangeiro e tirânico a sequestrar a autonomia e a independência dos judeus. Gente, é uma história de sofrimento, é uma história de muito tempo mesmo, essa história de opressão de diversas nações e impérios sobre o povo judeu. De fato, os romanos herdaram o ódio dos judeus, principalmente das classes menos letradas. Roma estabeleceu como rei vassalo Herodes, um idumeu judeu. Herodes, famoso, né? A gente já conhece bem. Após cair na graça de vários militares romanos, e a incluir Marco Antônio Otaviano, que se tornaria César Augusto, imperador, Herodes recebeu o governo de todo o território, que antes era jurisdição de quem? Dos asmoneus, dos macabeus, tá? Vamos lá. Herodes o Grande foi um rei da Judéia que governou de 37 a 4 a.C. Às vezes é bom a gente tomar cuidado, gente, porque por exemplo, Herodes não é um nome, Herodes é um título. Então, às vezes, você lê na Bíblia um Herodes e você acha que é o mesmo que você leu antes, tem que tomar cuidado com isso, tá? Só me lembrei disso aqui. Durante seu reinado, ele realizou uma extensa campanha de expansão e renovação de diversos edifícios e infraestruturas, incluindo o templo em Jerusalém. A revitalização do templo foi um dos projetos mais ambiciosos de Herodes.
O templo em Jerusalém, conhecido como o Segundo Templo, havia sido construído após o retorno dos judeus do exílio babilônico. Opa! No entanto, o edifício original sofreu danos e negligência ao longo dos séculos. Herodes decidiu empreender uma grande reforma e ampliação do templo para engrandecer sua reputação e ganhar o favor do povo judeu. Uma jogada política. Então, é esse templo restaurado, revitalizado, que Jesus vai frequentar, é dentro dele que Jesus vai denunciar a perda do sentido da religião judaica. É esse templo que ele vai chamar de covil de salteadores. Que templo é esse? Não é o templo que foi reconstruído por Esdras, mas o templo, sim, que foi reconstruído, mas foi revitalizado por Herodes. Então, historicamente, a gente tem que ter sempre isso na cabeça, tá? As obras de revitalização do templo começaram por volta de 20 a.C. e levaram cerca de 46 anos para serem concluídas. Durante esse período, o templo continuou em uso, mesmo enquanto as renovações estavam em andamento. Continua a reforma aí, né? E vamos embora, vamos usando o templo desse jeito mesmo. Em 19 a.C., Herodes colocou em ação seu plano de revitalizar Jerusalém como uma cidade cosmopolita adequada ao Império Romano, ampliando o templo de Zorobabel. A construção do templo de Herodes durou até 63, apenas 7 anos antes da sua completa destruição, que acontece quando, gente? 70 depois de Cristo. Bem, essa é a nossa conversa de hoje. Eu eu dividi a nossa conversa de hoje em 2 partes, tá? Semana que vem nós vamos continuar em cima desse capítulo e talvez semana que vem fique mais claro a situação do segundo momento do judaísmo dentro dessa história toda, né? O segundo momento, a percepção a respeito de tudo que nós vemos vai fazer um pouco mais de sentido a partir da semana que vem, tá bom? Mas o importante aqui, gente, é nós tentarmos fazer essas conexões e entendermos essa distância entre Antigo e Novo Testamento. Puxa vida, muita coisa aconteceu. Vocês perceberam que a gente tem o Império Assírio, citado no texto bíblico, e o Império Babilônico citado no texto bíblico. Depois a gente não tem mais. E isso é um grande problema para quem quer se preocupar com isso, é claro. De onde vem esse cenário que Jesus encontra? Desse movimento, principalmente por conta do exílio babilônico, a destruição do templo, a invasão de Jerusalém, o quanto isso foi sério, quanto foi importante, quanto isso foi decisivo para que agora, a partir da vinda do Cristo, o cenário fosse outro. Semana que vem eu acho que isso vai ficar um pouco mais claro quando a gente falar desse novo momento da religião judaica, né? Tendo em vista todos esses fatos, esses acontecimentos, tá bom? Maravilha. Antes da gente abrir para conversar, fala, Jonathan, tudo bem? Jonathan. Tudo sim, pastor. Então, tá bom. Antes de abrir para as perguntas, Jonathan, eu fiz uma pesquisa sobre aquele assunto que a gente conversou semana passada. Sim. Que foi a situação do livro Cânticos dos Cânticos. Cânticos dos Cânticos, Cantares de Salomão. E eu cheguei à conclusão que não dá para definir isso, não. Eu olhei aqui uns 5 ou 6 autores e eu encontrei situações favoráveis ao livro que a gente está seguindo, ou seja, não leve a interpretação de Cânticos dos Cânticos para o lado Deus e povo, né? Aliás, Cristo e Igreja, perdão, mas veja como um relato de sexualidade entre um casal, erotismo, essa coisa toda, e eu também encontrei outros estudiosos afirmando a possibilidade que você trouxe, né, muito bem, aliás, semana passada. Então, é uma daquelas coisas que a gente não vai ter definição. Eu gosto
de ir pelo caminho, mas essa é só a minha opinião, tá? Cada um aqui escolhe o que quiser. Aliás, eu acho isso muito saudável, né? Quando a gente vai escolher, estudar o texto bíblico, ó, tem essa posição e essa daqui. Escolha a que você quiser, né? Mas, nesse caso, eu gosto dessa posição trazida pelo livro, porque ela me parece ser menos alegórica, assim, e mais objetiva. Claro que isso abre a possibilidade de algumas perguntas, que parece que a gente não consegue entender porque aquele livro está no meio do texto ali, aquela coisa toda, mas me parece menos perigosa para interpretações esquisitas. É o que eu tinha que falar sobre isso, tá? Eu vou fazer igual a gente faz na faculdade, né? Quando a gente quer fugir. Eu não. Quem disse foi o Wiersbe, o Matthew Wayne, o Massarto, o Carson. Eu só Os li. caras bons. Uns caras bons, por sinal, né? Os caras bons, é verdade. O pastor, mas já pegando o gancho sobre hoje, eu acho muito interessante, assim, não sei, mas me parece que esse movimento, né, intertestamentário e até esse começo, né, com Cristo já, vamos dizer, um pouquinho antes do primeiro século, já para o primeiro século, é algo que pegou muito, né? É um sistema religioso tão bem amarrado que as pessoas conseguem reproduzir isso de uma forma, né, que gere lucro, que gere interesse, faz com que as pessoas elas consigam vir atrás desse sistema. E eu não sei se de repente, eu acho que ele não, claro, talvez não tinha essa intenção, né? Me pareceu um movimento muito mais de organizar, já que eles não sabiam muito bem o que fazer, em meio a exílios, enfim, em um sistema, mas é um sistema que continua sendo reproduzido, né? E eu até brinco, né? Tem gente tem judeu que se entrar numa igreja evangélica fala, meu Deus, estão melhor que a gente. De tão judaizante que ficou a coisa, né? Vai até dar inveja. Mas é um sistema que pega, que fica nas pessoas, né? A ponto das pessoas não conseguirem, às vezes, se desvencilhar disso, né? Olha, quando eu observo esse movimento histórico aí, eu acho que a gente sempre tem que colocar diante da gente o coração humano, o coração caído. Por quê? Porque quando o exílio babilônico acaba e Dario toma o poder, né, e libera que os exilados voltem, você vê um desejo genuíno de Esdras, genuíno de Neemias. Os caras dão a cara para bater, se propõem a enfrentar inimigos e a voltar para sua terra e erguer. Aquele movimento é muito bonito, a lei é lida, o povo chora, vocês devem se lembrar disso, né? O povo chora porque a lei é lida, eles querem. O problema é que gente é gente, né? E o mesmo Israel que se desviou dos caminhos de Deus, que abraçou a idolatria e que, por conta disso, caiu na mão dos impérios que vêm e dominam Israel, é o mesmo Israel que daqui a pouco, a partir da construção do templo, vai mostrar interesse, vai se desvirtuar. Então, eu penso assim que o movimento é legítimo. Eles tinham preocupação agora em não se perder, né? Vamos falar da lei, porque você imagina o povo ouvindo a lei pela primeira vez, né, depois de tanto tempo, que esse é o nosso Deus, esse é o Deus de Israel, a história da nossa vida, tá? Eles se identificam. Puxa, a gente não pode deixar isso acontecer de novo, essa perda da identidade de Israel não pode se perder de novo. Então eles fazem esse trabalho, sinagoga, lei, ensinamento. Gente, vão pegar as criancinhas, desde pequenininho eles têm que aprender a ler, lendo o texto sagrado. Então é genuíno, eu acredito que seja, não tenho uma profundidade tão grande nesse assunto, mas me parece ser uma coisa genuína, o texto bíblico nos diz isso. Mas daqui a pouco o coração vai se perdendo, a religião vai corrompendo as coisas, e aí eles se perdem de novo, a ponto de, nesses séculos, Jesus chega, já falei algumas vezes nessas conversas nossas aqui, e encontra um cenário que é absurdo, né? Um cenário que eu gosto sempre de lembrar, que ele vai até o templo e faz aquela denúncia toda, não é à toa. Aquilo ali não é mais religião de Israel, aquilo se perdeu, é um comércio, é tudo mais. Começa bem e cai de novo. Acho que esse é o processo que a gente sempre tem que enxergar. E só se resolve na conversão do coração a Cristo, né?
no momento que Cristo vem, ele traz essa solução. Converte o coração, né, que está tudo certo. É claro que a gente não pode esquecer que absolutos são perigosos, né? No meio de tudo isso tem gente que ama a Deus, no meio de tudo isso tem judeu que temente a Deus, mas a maior parte está perdida e comprometida com o sistema religioso. Acho que é uma boa construção pensar nisso, mas bem observado, isso aí. Quer mais, gente? Fica à vontade aí. Ô, Mito, eu sempre tive muito. Eu sou uma pessoa muito literal, então eu sempre tive muita dificuldade. Quando eu era adolescente, assim, para mim existiam dois deuses, um do Antigo Testamento e um do Novo Testamento, né? Porque assim, se você vai ler o texto bíblico, parece que são duas figuras divinas totalmente diferentes uma da outra. Depois, mais velho, meu tio me ensinou que a Bíblia deve ser lida da forma cristocêntrica, né? Que todos os livros levam para Cristo. E aí eu comecei a seguir para essa interpretação. Você consegue ver realmente o mesmo Deus nos dois, né, nos dois livros. Aí, quando eu estava lendo esse capítulo, eu estava pensando, e eu queria ver com você se esse raciocínio faz sentido. A questão não é que Deus mudou, é que esse intervalo de 400 anos, a sociedade mudou tanto que a forma de escrita sobre Deus passou por ajustes. Então, a forma que, se a gente olhar, existe um padrão de escrita referenciado a Deus no Antigo Testamento, existe um padrão de escrita do Novo Testamento. E esse padrão ele muda justamente por causa da mudança social e cultural né, de Israel nessa transição, porque 400 anos é um período gigantesco, aconteceu muita coisa. Então, a forma como eles, né, a própria questão, o próprio judaísmo mudou muito, né, surgiram as seitas judaístas e né, uma série de coisas. Então, a forma textual sofreu esse impacto em função da questão cultural que aconteceu nessa mudança nesse paralelo, nesse ato que existiu entre os textos. Faz sentido um pouco dessa lógica de raciocínio? Essa dúvida de termos dois deuses, ela não é nova, tá, gente? Então, Marcião, lá no primeiro século, já veio trazer essa ideia, né? A gente até conversou sobre isso aqui nessas aulas nossas, né? Então, é muito importante a gente frisar de uma forma assim categórica, tá? Que não é o mesmo Deus. Deus ele constrói a sua história com a humanidade e alguns estudiosos usam um termo que eu acho muito poético, muito bonito, que existe um fio de ouro desde o Gênesis até o Apocalipse. O que é esse fio de ouro? É a aliança de Deus com a humanidade, né? E ela está presente em todo o texto bíblico. Mas e essa diferença? No Antigo Testamento você tem um Deus que parece ser vingativo, que parece ser um Deus assim muito duro, manda Israel matar criancinhas. Eu sei, é assustador mesmo, né? Como é que a gente resolve essa questão? A questão não é que Deus mudou, é que o homem mudou. A gente não pode pensar que Abraão é um cara com a capacidade de entendimento da vida e das coisas como a gente. A gente tem que se lembrar que os povos da antiguidade, eles tinham um jeito de viver. E o jeito de viver não era como o nosso, política, negociação. Era assim: eu quero a sua terra, eu vou entrar aí, vou matar você e vou tomar a sua terra. Eu quero a sua mulher, entendeu? Então não tem essa conversa de negociar, quer me vender, alguma coisa assim. Tudo era muito violento, o mundo era violento, o homem é violento. Então, para a gente entender isso, existe um termo que a gente utiliza na teologia, que é a revelação progressiva. Então, por exemplo, Moisés, ele fala de Jesus, ele sinaliza Jesus, mas ele não sabe quem é Jesus. Ele não entende muito bem quem é Jesus, né? E quando a gente faz o caminho contrário do novo para o antigo, você tem essa concepção que você disse, né, de perceber Jesus em todo o movimento. Tem um herege, um pastor herege, que o pessoal não gosta muito, que é o Caio Fábio, e é meio doido mesmo, eu sei.
mas eu aprendi a escutar todo mundo e tentar reter o que é bom, né? E no caso do Caio Fábio, tem muita coisa que ele fala que é bem interessante. Uma delas é isso, que Jesus é a chave hermenêutica da Bíblia. Eu entendo a Bíblia a partir do Cristo. Então, quando eu entendo esse movimento de Deus na história, essa relação de um Deus que age de um jeito no Antigo Testamento e de outro jeito no Novo Testamento, se encaixa, né, no entendimento da gente, porque Deus está agindo com o homem e se revelando ao homem, se dando a conhecer ao homem. Ele pega um povo, desculpem me delongar na conversa, que eu vou falando aqui, as coisas vão surgindo. Mas, por exemplo, imagina o povo de Israel que sai do Egito, gente. Que povo é aquele? A gente acha que é povo. Sim, tá, tem a denominação povo, mas eles não tinham identidade nenhuma. Eles ficaram 400 anos lá dentro, escravos. Eles não sabiam quem era Deus. Como é que eles se relacionam? Vamos dar a lei. Vocês vão se relacionar comigo assim, porque eu sou o homem, o Deus santo que lido e convivo com o homem pecador. Então, para vocês se lidarem comigo, vai ser assim. Para vocês socializarem, vai ser assado. Então, Deus constrói uma identidade a partir da realidade de um povo que não é ninguém, que está perdido, que não sabe quem é. E ele vai se revelando. A relação entre esse povo que Deus levanta e constitui com as outras nações é uma relação dirigida por Deus, que vai denunciando a idolatria e vai se mostrando o Senhor dos senhores. É por isso que tem essas guerras, é por isso que tem essas ações tão violentas no Antigo Testamento, porque era a forma do homem se relacionar entre si e de ser e de existir. Bom, o ponto que você levantou é a possibilidade de uma apresentação de Deus a partir de toda essa evolução histórica que a gente viu. Sim, é plausível. É plausível, porque agora Deus pode se apresentar dessa maneira. Jesus vem trazer a realidade do Deus que a gente encontra também no Antigo Testamento como Deus amoroso, mas agora ele tem todo um arcabouço cultural, toda uma possibilidade de expressar quem Deus é de uma forma profunda, poética, filosófica. Você tem aí o Império Greco-Romano, que trouxe a humanidade ao presente da filosofia, dos pensadores. Agora Deus pode falar como ele é, né? Além de fazer isso através dos autores bíblicos, Paulo é sofisticadíssimo. A escrita de Paulo é sofisticado, o pensamento de Paulo é sofisticado. É o próprio, além disso, que a gente tem mais à frente no Novo Testamento, você tem o próprio Deus encarnado, que agora mostra como as coisas devem ser. Então, sim, eu acho que você tem razão quanto a esse movimento histórico que permite que Deus se apresente agora de um jeito que o homem pode entender, coisa que eu acho que anteriormente não teria como fazê-lo. Fala, Vagninho. Fala, Milton. É uma coisa que eu achei interessante, cara, assim, no que você foi narrando agora, na leitura, né? É que, cara, quanto o povo judeu sofreu, cara, por conta da dureza de coração dele, assim. Porque ele quis, eu não sei se seria isso, mas porque ele quis tomar conta da própria vida, de certa forma, ele acabou dando oportunidade de outros também tomarem conta, sabe? Assim, eu fiquei pensando nisso, sabe? De cara, bicho, foram peças. Acabou que passou pro Império Romano, que foi o que acho que ficou que mais tempo, se eu não me engano. Eu não sei, eu não percebi. Mas, cara, de 60 antes de Cristo a 70 depois de Cristo. Bicho, é muito tempo. E eu fiquei pensando, como é que a gente sofre às vezes, né? E como é que a Bíblia mostra na própria história dela, né? O quanto que a gente pode sofrer, cara, porque a gente simplesmente está querendo tomar conta demais do nariz da gente. E isso ficou muito claro no que você estava falando. Achei muito massa isso, cara.
Essa insistência divina com Israel é parte do plano de Deus, né? Às vezes algumas pessoas acham assim, então Deus tentou, aí não deu certo, ele fez um conserto, né? Tem gente que interpreta a história bíblica assim. Deus criou o homem. Mas aí o homem pecou, então ele foi lá, ele foi tentando, né? Aí, de repente, não deu certo, ele mandou o dilúvio para ver se consertava, né? Dá a impressão que Deus vai fazendo remendo na história. Não. A cruz já estava designada desde os primórdios, desde a eternidade, né? Já diz o Apocalipse. Então, Deus é aquele que tem controle de todas as coisas e vai construindo a história. Então, Israel tem a oportunidade de ser um povo que sinaliza Deus. Eu gosto desse termo. Os estudiosos dizem que talvez isso tenha acontecido no período de Salomão, quando Salomão ainda não estava muito afim da mulherada, né? 1000 mulheres, o cara ficou doido, né? Muita mulher para um homem só, o cara ficou doido. Mas antes disso, quando ele estava assim no auge, né, da adoração a Deus, de um coração puro, que vem a rainha de Sabá e vem conhecer Israel por conta de tudo que se dizia, alguns estudiosos dizem que era isso que Deus queria. Mas aí vai o rei, se corrompe. Aí vem outro rei, se corrompe. E aí tem períodos que só tem reis corrompidos, né? Então, o sofrimento vem justamente porque Deus está alertando esse povo, não vai por esse caminho, eu tenho o melhor para vocês. Mas aí é o coração humano, né? Que não quer se dobrar à vontade de Deus e acaba se perdendo nesse sentido. É um povo que sofreu muito mesmo, você está certo. Triste demais toda essa história. Mas se arrependessem, podia ser diferente? Podia, não sei. Aí tem a questão da determinação de Deus em todas as coisas, né? A gente fica sem entender muito bem isso. Mais alguém, gente? Bora lá. Ô, pastor, só acho que uma coisa interessante, eu não sei se para fugir um pouco da definição do Caio Fábio, o Nicodemos ele gosta de dizer que a chave hermenêutica é a obra redentora de Cristo na cruz. E aí, que vai dar em Jesus de qualquer forma, né? Mas eu acho bonitinho. Eu acho que é só uma... Não vou concordar com ele. Isso, só para... Não é acho que é só... que... né? Porque no frigir dos ovos é isso daí mesmo, né? Mas é bom citar essas coisas, porque a gente às vezes demoniza alguns caras e não consegue aproveitar coisas boas que são ditas e construídas, né? O que a gente tem que ter é a capacidade de ouvir tudo, porque tem gente também que tem um nome incrível aí também e às vezes solta uma besteira ou outra. Então que a gente sempre cuidado com isso daí, né? Vamos orar então, gente. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa conversa. Eu peço que todas essas informações, elas sejam transformadas em instrumento teu para fortalecer a nossa fé. Como a gente sempre ora aqui, que não seja só um monte de informação, mas seja um movimento teu para nos levar aos pés da cruz, ao Cristo ressurreto, Senhor da nossa vida. Então, faz isso na minha vida, no meu coração e na vida dos meus irmãos. E muito obrigado, porque no meio da história nós percebemos o teu amor, a tua graça, o teu cuidado, para que tudo isso chegasse até a gente. Somos privilegiados em tudo isso, Senhor. Muito obrigado. Dá uma boa noite para nós, abençoa a vida de cada irmão meu que está aqui e nos dá da tua graça e do teu amor a cada dia. Muito obrigado, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.